Sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, por intermédio da qual recebemos as instruções como uma universidade de almas e estímulos para a cura como um imenso hospital de misericórdia. O tema de hoje é bastante simples: de sal da terra à luz do mundo. Nós vamos gastar mais ou menos 4 horas e meia para começar a falar e depois a gente dá um intervalo e faz a continuação. Pode ser? Pode. Para aqueles que ainda não nos conhecem fisicamente, eu costumo fazer um trato que é quase um contrato. A primeira cláusula é vocês não acreditarem em nada do que eu disser. A segunda, eu gostaria de falar muita coisa de pouca coisa, se vocês permitirem, para que a gente possa entrar um tanto mais na toca do coelho. A terceira é que eu gostaria de acrescentar mais um ponto no conto de alguém, porque sou espírito imortal também. E por fim, eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidades ainda não consigo. Estou me esforçando para tal. Respirem fundo. O piloto não sumiu, está bem aqui atrás, representado pela obra de arte ou pela arte de alguém, porque a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. E eu fico tentando imaginar Francisco de Assis, que antes fora João Evangelista. E João Evangelista é o único discípulo que morreu de velho, como nós falamos no popular. E lá na ilha de Pátimos, ele falava do Evangelho para os pássaros, para os peixes, para o fogo, para o ar, para a terra, para todos os elementos. Mas o que me confunde às vezes é imaginá-lo mais de um milênio depois, retornando como Francisco de Assis, e num dado momento de sua vida, prostituto, noutro, beberrão. Mais adiante, fazia chacota com mendigo em praça pública. Foi para a guerra, creio que para não morrer, ele tenha tido a oportunidade de se defender pelo menos. E ao retorna com um pequeno livro. Ora ele estava meio em posição de sentido, ora ele dava uma olhadinha naquele livro. Não sabemos o que era. Só sei que ele o tocou o suficiente e, como empregado ou colaborador nas empresas de seu pai, ele já desejava doar alguma coisa para o outro. Mas o seu pai o proibiu, porque nada de lá era seu, segundo ele. E ele então fez o processo que vocês sabem, de tirar a própria roupa e sair nu, e depois começar a sua jornada. Mas isso ainda não é tudo. Porque antes de ser João o Evangelista, ele foi Allan Kardec como um druida, 260 anos antes de Jesus, e já era reencarnacionista. Antes um pouco, ele foi discípulo de Sócrates, que conhecemos como Platão. E após Francisco, ele foi Jan Hus, juntamente com Jerônimo de Praga, que mais tarde ficamos sabendo, no seu retorno, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e o outro,
o seu fiel escudeiro, Leon Denis. Mais tarde, nós sabemos o Cisco de Assis, com o nome de Francisco Cândido Xavier. Agora, como é isso? É reencarnação ou encarnação? Porque se for reencarnação, só existe Francisco Cândido Xavier. Não é justo pensar assim? Mas se for encarnação, começando por Leon Denis, como Jerônimo de Praga, como eu já disse, fiel escudeiro de Ian Hus, para não negar o Cristo e nem a reencarnação, Ian Hus foi queimado na fogueira. Leon Denis permaneceu fiel e foi queimado também. Só que ele volta, melhor, Jerônimo de Praga, ele volta como Leon Denis, e Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Como é isso? Vocês conseguem me ajudar a entender? Como eu posso ser o meu mentor? Não é estranho? Obra Universo e Vida. A editora é a Federação Espírita Brasileira. O autor é Hernani Santana. Nesta obra está muito claro que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo Espírito em 4 etapas. Se é reencarnação, Moisés reencarna antes Jacó, então Jacó não existe mais. Não é justo pensar assim? Se retorna como Elias, Moisés não existe mais. Se mais tarde reencarna como João o Batista, então Elias não existe mais. Como que Jesus no Monte Tabor conversa com Moisés e Elias? Como é isso? Ou no artigo chamado Sono do Espírito, na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, com Allan Kardec, o Dr. Calais era um jovem médico que no mundo material, quando alguém procurava-o para a cura, ele encontrava o desequilíbrio na moral ou na individualidade ou na parte moral da criatura e, mudando a sua conduta moral, sarava o físico. Era assim que ele curava as pessoas. E ele morre, já que tudo morre para renascer, para se renovar, e quando fora do corpo, agora curando almas na velocidade do pensamento, segundo ele, mas de repente ele se vê fora daquele outro corpo. Ele já tinha deixado um, e agora fora daquele outro corpo, porque se André Luiz fez, ele também pudera fazer, porque André Luiz estava na colônia Nosso Lar com seu corpo astral, já que o físico ficou na Terra. Mas quando ele trabalha 36 horas ininterruptas nas câmaras de retificação, como auxiliar de faxineiro, já que nem para auxiliar de enfermeiro a sua medicina terrena lhe possibilitou esta oportunidade. E ele desdobra para ir ao encontro de sua amada mãezinha no degrau superior, com o corpo mental, deixando aquele corpo nos alojamentos das câmaras de retificação. Se pensarmos assim, agora o Dr. Calais, fora do corpo astral, ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a eles respondem, e quando respondem, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consciência, a soma das nossas vivências. E a proposta de nossos livros é não só conhecer esse ser multifacetado, mas saber conversar com as nossas realidades já vivenciadas para a solução de problemas simples.
posto que se acreditamos que tudo cresce, tudo evolui, de sal da terra à luz do mundo, e quando falamos de sal da terra, estamos falando da vitalidade no Evangelho do Cristo. A luz do mundo é a lei que rege o sal, e o resultado é a vida em suas múltiplas expressões. Porque se acreditamos, de fato, não sei se vocês acreditam, que tudo cresce e tudo evolui, desde o átomo primordial até o arcanjo que começou por ser átomo, é justo imaginar que eu já fui uma salamandra. Você já foi? Você lembra? Eu lembro. Ela sabe fazer uma perna nova em pouco mais de uma semana. Assim como eu fui uma lagartixa, dessas bonitinhas, branquinhas, que fica às vezes dentro da casa da gente, comendo os escorpiões. Eu não sei como ela engole um escorpião inteiro, o que ela faz com o veneno e o ferrão, mas eu já vi ela fazer isso. E ela sabe fazer um rabinho novo também em pouco mais de uma semana. Assim como um caranguejo marinho, aquelas puãs que ele tem, parecendo uns alicatezinhos, se você arrancar um, ele constrói outra melhor, arrancar uma delas. E o que nós somos, afinal? Para Joana de Ângeles, o Espírito tem quase a idade do universo. E eu não creio que ela estava falando do Big Bang. O Big Bang teria de 13 a 15 bilhões de anos. Só o nosso corpo biológico, segundo Joana de Ângeles, tem quase 4 bilhões de anos. E nós sabemos que o corpo perispiritual é muito mais complexo e levou um tempo muito maior para ser edificado do que o próprio corpo biológico. E viajarmos das origens da vida à sua mais alta expressão, eu creio que leva um bom tempo quando falamos de uma só alma que compõe a nossa consciência. Mas no planeta Terra, segundo o Dr. José Raul Teixeira, já animamos mais de 1000 corpos na forma humana. Imagine 1000 almas compondo vossa consciência, cada uma com seu conhecimento. Conforme Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, se hoje é precursor da medicina espiritual, antes ele foi o pai da homeopatia. Para esse autor, que até hoje ninguém ousou contestar a sua obra. Ele era elogiado nada mais, nada menos do que por Hernani Guimarães Andrade, que era respeitado como cientista em mais de 140 países. E ele narra que antes de ser Hahnemann, ele foi Paracelso, o precursor do magnetismo. E sugere que antes de ser Paracelso, ele foi Hipócrates, o pai da medicina. Se um simples médico, se assim podemos dizer, estudando medicina há 2400 anos, tem alguém que estuda 5 anos e acha que entende de medicina. Aí trata apenas o efeito, matando a vida, porque vírus, micróbios, vermes, bactérias, ultravírus e uma outra infinidade de pequenos seres foram criados para sustentar o nosso corpo. E eles formam mais de 90% da nossa massa física. E nunca foram criados para nos agredir, segundo os médicos cientistas Anthony Bechamp e Claude Bernard, contemporâneos de Allan Kardec. Claude Bernard nasceu em 1813, Anthony Bechamp em 1816. Para Louis Pasteur, que veio para este mundo em 1818, ele acreditava que eram os vírus, os micróbios, as bactérias que geravam as doenças, ultravírus e tudo mais. Claude Bernardes o desafiou dizendo:
Isso não é verdade. É o ambiente que os torna revoltados, agressivos. E Anthony Bertrand ainda foi além. Falou, não apenas é o ambiente, mas é o próprio ser que cria pequenos parasitas, que ele chamou naquele momento de próteses, que vive no interior dos átomos. E Leon Denis mostra isso em sua obra, Parasitas vivendo no interior de um átomo. Tente imaginar o tamanho disso. E ele já fala que tem músculos, nervos, instrumento de nutrição, de locomoção e de percepção. Eu sei que um átomo é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz. E sei que a matéria mental que deu origem à menor partícula, que nós chamamos na física acadêmica de bóson de Higgs, nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, conforme o instrutor Gubo na obra Libertação, de André Luiz. Sei também que uma molécula também é um ser muito maior, porque é um aglomerado de átomos. Se vocês observarem a estrutura da água, de vez em quando vocês tomam água. Como vocês tomam água? O copo inteiro de uma vez? Ou apenas um gole, mentalizando o que vocês querem? Porque há mais de 35 milhões de pequenas glândulas no interior da boca, que assimila a vitalidade da água. O que eles estão esforçando para magnetizar a água não precisa passar pelos nossos intestinos, pelo sistema digestório. Ela pode ser assimilada na boca. Já com esse energismo pacificarmos as emoções, a ansiedade, por exemplo, mastigando a água. Será que foi por isso que Chico Xavier, quando estivéssemos nervosos, ele recomendou a água da paz? Coloque a água na boca e não engula e nem solte enquanto não se acalmar. Será que é isso? Porque o banho acalma, ele vitaliza, ele reergue, ele cura. E para Camille Flammarion, dentro de uma gota d'água, tem seres também com 1/1000 de milímetro, com as mesmas estruturas que Leon Denis falou que tem no interior dos átomos. E já com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água. E uma gota d'água tem, em média, 9 trilhões de moléculas, com mais ou menos esse número de átomos dentro de cada uma. E cada átomo é um aglomerado de forças vivas, e Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criá-los. Para quem tem olhos de ver e a sensibilidade de perceber nas entrelinhas, usando o nosso pensamento, a nossa vontade, sabemos da matéria mental, que é um subproduto do fluido cósmico, que nasceu da junção do átomo primordial, que é o sal da terra, lá na origem da vida. E a reunificação desses átomos, compondo o amor que gera a vida, para mais tarde nutrir a vida, organizá-la e mantê-la, é ele que vai transformar-se nas virtudes. Vocês já imaginaram que a batatinha que vocês estão comendo agora pode fazer parte da ternura de vocês amanhã? Pietro Baldi, a grande síntese. Se ele enlouqueceu, Chico Xavier e Emmanuel também. Porque no prefácio da obra, com vários autores, a começar por Emmanuel, Chico e vários outros luminares, como Camille Flammarion e etc., Emmanuel fala que a grande síntese é o evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as bases filosóficas e restaurar o messianato do Cristo em todo o planeta Terra. E essas obras, como a grande síntese e outras, como Evolução em Dois Mundos e várias outras de vários luminares, mostra a origem da vida, a sua natureza e a sua destinação.
E por desconhecermos o nosso próprio potencial, porque em Evolução em Dois Mundos, André Luiz narra que nós temos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o nosso próprio pensamento contínuo. E em Mecanismo da Mediunidade, 1 ano após, ele reafirma, porque alguém duvidou, queira ou não, cada ser possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Como afirmou Zoroastro, há mais ou menos 8.000 anos, trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos, o Deus, o Cristo internos, o reino de Deus que está dentro de nós, como disse-nos Jesus. Para os hindus, há mais ou menos 6.000 anos, estamos à beira de armazém abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou, conforme ficou grafado nas mensagens do cristianismo, estamos à beira do poço, morrendo de sede. E aí nós lembramos da samaritana à beira do poço. Não é justo lembrar, já que falamos de poço? Aí vem outro jovem chamado Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, e lembra-nos: a samaritana és tu que está encarnado, a alma. O poço é o seu coração. Jesus que está pedindo a água a ela, a água que ela já possui do seu coração, é a nossa consciência, é o Cristo em nós. E às vezes esquecemos que Ele tem a água que nos sacia a sede eternamente. E ficamos imaginando com Emmanuel, em Servidores no Além, se 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nosso comportamento a cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Ou Joana de Ângeles, na obra Plenitude, se um de nós erguermos-nos em oração para Deus, erguemos conosco a humanidade inteira. E Emmanuel, em Fonte Viva, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma, nesse reino de Deus, 1000 oportunidades e soluções para todos os problemas. Porque, ao invés de consultar esse livro oculto, como nos ensina Leon Denis, aprender a abri-lo, a folheá-lo, a ler esse livro que nos ensinará de onde viemos, como viemos, para onde iremos, e ensinar-nos ao maior dos mistérios, a criação do eu pelo nosso esforço constante. O autor narra que Deus não nos criou, nós nos fizemos através dos milênios. Num processo gestatório da concepção ao nascimento, não é a mãe que está gerando o filho, é o filho que está gerando o corpo dentro da mãe. Ela lhe fornece o material e as condições, assim como o pai ofertou, além do espermatozoide, os seus cuidados, o seu carinho e tudo que é possível para que esse processo também possa vicejar. Mas quem está construindo o corpo é o interessado em manifestar por seu intermédio após o nascimento. E às vezes acusamos os nossos pais do corpo ter alguma problemática. E achamos que é a genética que vai determinar o que seremos. A genética é uma argila. Se eu sou um bom artesão, eu posso fazer um vaso de porcelana, só que possa fazer um tijolo, uma telha, alguma coisa, de acordo com a minha habilidade, ou às vezes não fazer coisa alguma, e nascer com o corpo deformado, deixando às vezes a situação acontecer sem a minha contribuição. Como uma criança que nasce prematura, desenganada pela medicina,
Alguém entrando em contato com a sua consciência, lembrando que ela é Deus, é o Espírito, a sua consciência que fez o corpo, ela, a alma que encarnou nesse corpo, tem a função de aprender a governá-lo após conhecê-lo. Ouve esse diálogo com alguém com essa habilidade, reconsidera a situação de desistência da vida, recompõe o ânimo, cura o próprio corpo em poucos dias. Porque isso aconteceu em Limeira. Um jovenzinho chamado Mateus nasceu prematuro e quando foi chamado à responsabilidade em sua consciência, falamos da expectativa dos seus pais, o investimento que foi feito, e agora, vendo tudo ir por água abaixo, como nós falamos no popular, e após ele recompor-se, diga a eles que eu vencerei todos os obstáculos, e em breve estarei com eles. E já está. E às vezes nós, que temos um raciocínio bem mais organizado do que uma criança, porque criança é o corpo. Quando lemos em obras como a Gênese, se tivermos o cuidado de observar qual das traduções que tem menos traições, porque toda tradução tem as suas complicações, porque eu não fui à escola como a maioria de vocês, eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. Mas parece-me que tem uma leve diferença entre a palavra indução e dedução. Ou é igual? São sinônimas? Creio que é bem diferente. Agora, numa das traduções, o homem é o corpo, ponto. Noutras, o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. É essa consciência que eu estou falando. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Kardec traça um paralelo, ou melhor, Kahneman, psicografado por Camille Flammarion. Curiosamente, Kahneman, Galileu, são frações da consciência de Camille, segundo Kardec. E ele traça um paralelo entre o espírito e o arquiteto cósmico. Em relação a Deus, se um de nós pensarmos, antes mesmo de pensar, ele sabe. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe e cataloga cada situação. E eu não sei nem o que é célula adequadamente, vocês sabem? Como se fabrica uma célula? Eu fico imaginando a célula vermelha do nosso sangue. Ela não tem nem núcleo. Ela desistiu, ou melhor, abriu mão da sua consciência, do seu cronograma organizacional para obedecer o nosso pensamento, os nossos sentimentos. E ela é composta de mais ou menos 280 milhões de moléculas, com mais ou menos 280 milhões de átomos em cada molécula. Quem fez isso? Com essa expertise. E é apenas um dos itens componentes do nosso tecido sanguíneo, juntamente com as plaquetas e com os leucócitos. E às vezes não nos interessamos em saber nem o tecido sanguíneo, que se soubéssemos, nós poderíamos enriquecer o nosso sangue pelo nosso modo de pensar, pela respiração consciente, para melhor qualificá-lo e ainda enriquecendo o ar que estamos respirando. Porque não só as hemácias vão levar nutrientes, o plasma de nosso sangue, que forma 55%, ele é composto de nutrientes também, e de acordo com o enriquecimento desse plasma, quando doamos o nosso sangue, não podemos salvar uma vida só com o plasma, só com as hemácias, só com os leucócitos ou só com as plaquetas? E quando entendemos que plaquetas são frações de uma célula-tronco,
Nós pegamos uma célula-tronco, desmontamos a célula, o resultado é o que chamamos de plaquetas. Aí vem aquele mocinho chamado mosquito da dengue. Que potência é essa que derruba o nosso sistema imune nesse setor e diminui às vezes de 300 mil para 20 e poucas em pouco mais de 24 horas, como aconteceu conosco. Se eu sei onde está a fábrica, eu mudei de 20 para 120 em 2 horas. Só eu que tenho essa capacidade ou vocês também? Então, quando nós sabemos onde buscar esta energia, não só no interior de nossa medula, adianta alguma coisa eu imaginar as minhas células-tronco transformando no que quero, se eu não dou a elas os nutrientes necessários, a ambiência necessária? Com certeza não dará certo, porque eu ainda não vi numa empresa funcionários produzir alguma coisa sem matéria-prima, sem direcionamento, sem condições de trabalho, sem gerência. Se vocês souberem, vocês me avisem, porque eu quero essa empresa. Eu só contrato os funcionários e falo o que quero. Vocês comem de vez em quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Cada 24 horas? Fazem jejum intermitente? Virou modismo agora, não é verdade? Eu deixo as minhas células sem comer, fico falando da vida alheia, e a fofoca mata. Imagina quantas células vão morrer só com a fofoca. É a pior magia negra que existe, segundo o Ramatiz. E depois de 6 horas, volto a comer as mesmas coisas, sem mudar o meu comportamento em coisa alguma? Será que isso resolve? Se eu sei que eu tenho em mim uma fonte inesgotável de energias, será que nessas 6 horas, mudando o meu pensamento, sabendo que a cada segundo morre e renasce de 100 a 600 milhões de células, e eu posso criar átomos, moléculas, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns e na obra A Gênese, e eu posso criar células novas, segundo Camille Flammarion, e não só células, um órgão inteiro também, com a mentalização. Se eu deixo de trazer elementos agressivos ao meu corpo durante 6 horas, para fazer um processo de desintoxicação, porque a partir de 6 horas mais ou menos, ou até antes, as organelas mais fortes vão comer as mais fracas, um processo de autofagia. E se eu insistir em deixar o meu corpo sem o alimento adequado, nós vamos ver células mais fortes comer as mais frágeis. Nós vamos ver células suicidarem num número espantoso, num processo de apoptose, porque se tem alimento só para um número e tem um número muito maior, elas morrem para que algumas sobrevivam. Agora, se eu tenho consciência do que faço, como nós fizemos de 97 quilos para 75 em 20 dias, você pode fazer isso, mas eu não expulsei os elementos do meu corpo, eu promovi a gordura acumulada em músculos mais resistentes, mais flexíveis, em ossos mais resistentes, sabendo coordenar esse energismo, e após 96 horas sem alimento, porque eu fiquei 6 horas, o corpo não me obedecia, 12 horas, ainda não me obedecia, 24, sem acordo. Eu só tomava 5 litros e alguma coisa de refrigerante por dia, 36 litros por semana, daquele que derrete os nossos ossinhos. 48 horas, sem acordo, 72, 96 horas, agora eles aceitavam até pedra derretida. Só que nesse período eu criei tudo que eu consegui com os ensinos que eu já tinha aprendido. Foi diminuindo a massa física num processo de promoção e transmutação das energias, não de expulsão.
É sempre um convite amoroso. Agora, quem comigo não se ajunta, espalha. Eu estou construindo um novo festim. Quem não vestir a roupa nupcial, não permanece no meu festim. Então, quando nós temos ciência e consciência do que estamos fazendo, nós podemos fazer o tratamento de um canal. Apareceu mais um candidato, aquele que vocês viram, que foi lá, o Roberto, que nos presenteou ontem. Você sabe o que ele nos deu de presente ontem? Um cristal, com o qual eu posso entrar em contato com a minha consciência e, com a sua permissão, agir na reconstrução dos seus tecidos, se a sua consciência permitir. Nós sabemos o poder que tem um cristal, ou vocês não sabem? Eu posso passar pelo corpo de vocês, se eu sei o que estou fazendo, e puxar a energia que está desorganizando os seus tecidos. E depois, num outro processo, reconstruir os tecidos. Um simples cristal, só que o nosso corpo é feito de cristais de água, mais de 2/3. A mais perfeita sociedade organizada que André Luiz já conheceu. Até aqui tudo bem? Está acompanhando o meu raciocínio? Posso entrar um pouquinho mais na toca do coelho? Muitos autores falam que nós somos uma cópia perfeita do universo. Outros, mais ousados, falam que só o nosso corpo físico já é uma cópia perfeita do universo, conforme Emmanuel, na lição O Governo Interno, na obra Pão Nosso. Mas para Gibran, Khalil Gibran, ele fala que um único átomo de nosso corpo tem tudo que existe na Terra. E Joana de Ângeles fala que o universo é feito de átomos e os átomos são universos em miniatura. E Leon Denis fala que tudo que existe no cosmos existe dentro de nós. Somos uma cópia em miniatura de tudo que tem lá. E as mesmas leis que regem lá, regem cá. Quer ter uma noção aproximada, muito grosseira, do que tem lá fora? Imagine 50 dimensões nas quais os universos são infinitos. Porque se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, segundo alguns cientistas, não entenderemos os átomos do sistema periódico. Agora imagine a quantidade de galáxias que tem dentro de um universo, de 200 a 50 bilhões, segundo a ciência. Imagine quantas constelações existem dentro de uma galáxia. Quantos sistemas solares? De 200 a 500 bilhões também. Eles só conseguem enxergar, hoje, agora é 8, né? Rebaixaram um dos planetas, né? Agora não é mais planeta. Fala que não existe regressão, né? Ele já estava com a sua identidade, com o seu CPF, agora já não é mais planeta, tem 8. Mas Camille Flammarion fala que nosso sistema solar tem 26 planetas. Para quem tem olhos de ver, Júpiter não é mais o planeta com maior evolução. Tem outros muito mais evoluídos do que ele, que não dá para ver com os olhos humanos, e ainda planetas em formação no nosso sistema solar. E um átomo, para os egípcios, há mais ou menos 8.000 anos atrás, eles já entendiam que era uma cópia perfeita do sistema solar. Agora imagine o que tem dentro de um planeta, e esse planeta é o corpo do Cristo, como nós sabemos. Ele é a consciência que gerencia esse planeta. Agora imagine ele, num dado momento, dizendo para nós: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Se fordes fiéis, vai ficar no comando e vai cuidar do que fiz até agora, e eu vou preparar um outro lugar, para que lá onde eu estiver, estejais também, porque eu voltarei
se permanecerdes fiéis, gerenciando, porque ele deixou 70 ministros naquele momento. Você lembra dos chamados 70 seguidores? No início, eles pensavam que era só o compromisso de ouvir e nada fazer. Chegou a 5.000 seguidores. A hora que as provas aumentavam um pouquinho, ficava 500, os demais fugiam. A hora que aumentava um pouquinho mais, ficava 70. Aumentou um pouquinho mais, ficou 12. E na hora da prova final, sumiram todos. E se formos convidados à crucificação para chegar à cristificação, tem muitos modos de sermos crucificados. Vocês já foram caluniados? Sofreram? Difamados? Alguém já fez fofoca a respeito de vocês? Se eu sei quem sou, eu não sofro. Se eu não sei, por que fulano fez isso? Se eu não sou isso, não somos espelhos? Normalmente criticamos no outro o que existe em nós. Pelo menos é um item inteiro do segundo livro falando disso, com mais de 20 autores. Tudo que eu olho no outro, julgo e condeno. E não é hoje não, Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, lá no capítulo 2, no primeiro versículo: indesculpável o homem que se arvora em juízo, porque julgando o outro condena a si próprio, porque atrairá para si os mesmos tormentos que agora condena. Será que foi só ele? Bezerra de Menezes também disse, o Espírito Sheila, Joana de Ângeles, Emmanuel e vários outros autores. Porque tem alguma coisa errada com a obra de Deus? Porque Ele é que está no comando. Agora pode ter alguma coisa equivocada com as lentes que eu observo a obra, porque eu enxergo a vida com o que tenho ou com o que sou. Se eu estou em paz com a minha consciência, tudo está belo, lindo e maravilhoso. Se eu estou com a minha consciência em chamas, eu estou no meu inferno particular. A obra de Allan Kardec não chama-se nos originais o céu e o inferno. É nem céu e nem inferno que é o nome original. Porque não existe céu e não existe inferno como lugares. Ambos são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu que eu edifiquei. Se eu estou num tormento consciencial, eu estou no meu inferno particular. Se eu estou em paz, eu posso ser uma flor de lótus no meio do pântano. E eu transformo o pântano, mas o pântano não me transforma. Se eu estou feliz, eu posso estar no meio de uma multidão atormentada. Eu estou em paz e ninguém consegue me influenciar. Agora, quando não sabemos quem somos, basta alguém se insinuar e nós já nos desequilibramos. Por quê? A primeira coisa, quando alguém falar alguma coisa de vocês, consulte vossa consciência, como fizera Chico Xavier. Vocês já viram falar de Chico? Tinha uma cadernetinha, tinha 3 beatas que todo dia levaram um recadinho do padre da cidade. Uma calúnia, uma difamação. Ele anotava, falou, agora eu não tenho tempo para dar a resposta. Ele anotava, à noite ele ia fazer o balanço como fizera Santo Agostinho, conforme ficou registrado na questão 919A do Livro dos Espíritos. Ele consultava a sua consciência, ainda sou isso? Sim, ainda tem algumas características, então amanhã vou trabalhar um tanto mais. Agora isso aqui eu não sou mais. Ele riscava. E o dia que o padre morreu, ele foi lá agradecer no velório. Isso está registrado até no filme, vocês lembram? Quando fizeram o filme do Chico Xavier? Ele foi o maior mestre que eu tive, porque ele não tinha
motivo para me elogiar falsamente. Era meu adversário, pelo menos ele se sentia adversário de Chico. Então ele tocava o dedo na ferida. E aos períodos que nós mais crescemos é quando lembramos de Jesus. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Faça o bem a quem vos deseja o mal. Ame quem vos odeia. Agora entenda por que ele recomendou isso. Para Amélia Rodrigues, ninguém me tira da cabeça que ela foi um dos 12 discípulos de Jesus. Nunca vi alguém com tanta intimidade com o Evangelho e com o próprio Cristo simultaneamente. E ela narra que a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e, ao mesmo tempo, nos imuniza por fora. Para André Luiz, a oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E quando nós vamos começar o processo da oração, segundo Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, segundo a obra de Emmanuel, porque nós só encontramos isso em Marcos e só encontramos por conta da obra de Emmanuel que Alexandre Marques estudou e achou essa pérola. Não é só olhar, orar e vigiar. A recomendação foi: olhai. Escolha o que você pretende para a sua vida. Olhou, escolheu, agora vigie o que você escolheu. Não deixe ninguém interferir na sua escolha. Agora ore, faça acontecer o que você escolheu. Porque nesse círculo de permutas incessantes da oração, entre a alma e a sua consciência, juntas, podem gerar elementos para a cura definitiva do corpo. A alma em conexão com Deus, com Cristo em ti. Elementos para a iluminação, ou melhor, para a transformação da própria alma que está gerenciando o corpo. E para a iluminação da consciência que estão trabalhando em conjunto. E às vezes nós terceirizamos até a oração. Ore por mim. E eu vou para a balada. Será que dá certo? Joana de Ângeles fala que a oração beneficia quem ora. Quem recebe a oração recebe apenas estímulos. Se eu amo, a cura acontece naturalmente. O ser a quem eu estou direcionando amor, ele recebe apenas alívio. No passe que essa casa oferece, vocês só vão devolver para a natureza o excesso de energia. Vocês sabiam disso? Cada um tem uma fonte inesgotável e inestancável. Esse povo mentiu para nós. E eu não acredito que Chico Xavier mentiu, André Luiz e vários outros autores, porque são muitos. Joana de Ângeles, em especial na obra Vida Feliz, ou melhor, Desperte e Seja Feliz, ela narra que tem um médico dentro do nosso corpo, as nossas ordens, e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. E ela fala que na mente nada é impossível de se realizar, e temos uma fonte inesgotável das energias também. Kardec falava que no perispírito temos uma fonte permanente das próprias energias. E em nossa consciência, segundo Joana, o Espírito sabe o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. André Luiz, Missionários da Luz, para ser mais exato, o instrutor Alexandre. Os Espíritos, por intermédio de Alexandre, assim narram: nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é obrigação de cada qual. Nós somos filhos de um Pai que cria, destrói, edifica, promove, e é nosso dever, segundo ele, cada ser transformar-se no médico de si próprio.
porque nós adoecemos pelo excesso de energia e não por escassez. E no passe é retirado esse excesso. Às vezes a gente sai levinho, não sai? Sai quase flutuando, porque deixamos os talentos enterrados. Não pense que eles coloquem energias, eles estimulam os potenciais no íntimo de cada ser. Jesus nunca afirmou, eu curei você. No máximo que ele disse, eu senti desprender de mim virtudes. As virtudes dele despertou o potencial da mulher que sangrava, e assim como de vários outros elementos. A cura real, segundo Bezerra de Menezes no livro A Cura pelo Amor, não serão seres cósmicos, como Cristo e outros, nem os espíritos, como Francisco de Assis e outros, nem os encarnados, mas é nós, de acordo com a quantidade e a qualidade de amor que movimentarmos por nós mesmos, porque cada um tem a fonte inesgotável da energia amor, segundo Bezerra de Menezes, em si próprios. Somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real, segundo a obra Missionários da Luz de André Luiz, no capítulo 18. Mas eu pedi que vocês não acreditassem em nada do que eu disse. Está sendo gravado, o vídeo será postado em nosso canal do YouTube em breves dias, e vocês vão lá nessas obras e consultam. Em Missionários da Luz, por exemplo, por mais asfixiante que seja o meio em que nascemos, nós trazemos luzes para sair de qualquer situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. E ainda André Luiz, em Ação e Reação, no capítulo 4, Sanções e Auxílios. Lá ele mostra, você está com isso hoje, veja a causa do que você fez ontem, refletindo no hoje. E por mais que chegamos aqui com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias, micróbios, etc., segundo a ciência, gerando enfermidades, que não é verdade, nós trazemos todos os anticorpos e ainda meios para aumentar, pela oração, pela meditação, pelo trabalho no bem, para superar qualquer situação. Somente quando voltarmos à imunidade natural, que a ciência acadêmica está acordando para isso, como um baluarte ou um missionário como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e vários outros luminares, como a doutora Ana Riso, em Imperatriz, no Maranhão, voltando à imunidade natural, que ela chama hoje da ciência que estuda o biocampo, que é esse campo natural de equilíbrio para que o corpo sare. Na roça, por exemplo, quando chegava alguém para espetar os nossos bracinhos, meu pai e minha mãe pediam para a gente correr para o mato. Nunca lembro de ter levado uma picadinha. Agora a gente pisava no chão, comia as coisas que caíam no chão, limpava na roupinha. Imunidade natural. Eu lembro que quando Jesus ficava meio febril, dava um chazinho lá de cidreira com alguma coisa, colocava lá uns 3 ou 4 cobertores, dava um suador, parece que a gripe saía, né? Nós temos a cura em nós, se soubermos, porque quanto mais a ciência médica cria remédios, mais doença tem. Analise vocês. Não estou contra a ciência, não é isso. Num quadro agudo ela pode ajudar, porque nós temos crianças que já estava marcada a cirurgia para arrancar as amígdalas, e vocês sabem o quão é importante essas estruturas para o nosso sistema imune. Elas foram orientadas crianças e nenhuma perderam as suas amígdalas. Jovens adolescentes, como a Júlia de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, também não perdeu as suas. Uma das crianças, a nossa menina Gabi, neta da Lucy,
o seu filho Wesley com uma hérnia, e ele pega aqueles latão de leite, porque eles vendem leite, pega da vizinhança toda, e estava prejudicando. Então ficou uns dias, houve o diálogo com os tecidos, então houve a cicatrização, sarou. Será que é só eles? A Giulia também passou por um processo daquele apendicite, que é o mais brando. Tem um que, se você não operar ontem, ele te mata rapidinho, porque explode dentro de você. Mas ela quis fazer o que foi recomendado e já tem mais de 10 anos. E ela não operou de apendicite. Então, se eu sei o que eu estou fazendo, porque já estudamos medicina em outras etapas, e estudamos um pouquinho mais do que a medicina acadêmica estuda na atualidade, para saber a origem da vida, desde o que nós chamamos de sal da terra, até a luz do mundo, que a nossa consciência desperta, não apenas iluminadas pelo saber, mas libertas pelo reto viver, nós podemos ser os autores do nosso destino, nos esforçando para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Entenderam alguma coisa ou não entenderam quase nada? Há alguma dúvida? Vamos fazer um breve exercício. Vamos imaginar entrando em contato com a nossa própria consciência. Isso é Allan Kardec. Está em Obras Póstumas, para quem quiser consultar, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. E se vocês forem também consultar em Teoria da Beleza, se eu mudar o meu pensamento, o meu corpo sutiliza. Se antes eu comia um bife, de repente agora eu posso aprender aqui com Gilberto, comer uma fatia de berinjela e ficar saciado e ter os elementos da mesma forma. Um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências. Imagine quantas vivências tivemos. E ao mesmo tempo, segundo ele, com todos os seres dentro de um mundo. E com todos os seres em todos os mundos. Como fazer isso? Joana de Ângeles. Os pensamentos que formam as ideias, pensamentos e ideias enobrecedores, planos são ideias que se unem para formar os planos de futuras ações benéficas. Então, pensamentos, ideias e planos de futuras ações benéficas serão os portadores da energia equilibrante que nós podemos estar trazendo da nossa essência consciencial ou do fluido cósmico, esse oceano de energias que está em torno de nós. Nós vamos canalizar uma porção e gravar nesta energia as nossas virtudes e condensá-las em nosso perispírito como moléculas saudáveis e propiciar a cura para o corpo. Porque essas energias canalizadas pelos pensamentos e ideias enobrecedores, com os planos de futuras ações benéficas, serão os portadores da energia equilibrante ou energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Já sabemos o que faz o pensamento, a ideia e os planos em nosso favor. Como fazer isso de fato? O interessado deve visualizar-se saudável no plano psicobiofísico e também moral e espiritual. Projetar-se no tempo vendo-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio, vendo-se mentalmente recuperados, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendemos concretizar. Eu sei o que eu quero concretizar. Tendo como régua a verdade, eu faço um autoexame, usando em primeiro lugar a minha honestidade para comigo, para com Deus, com as leis e com a vida. Aciono minha humildade, reconhecendo o tamanho da minha ignorância
o pouco que sei e o muito que ainda desconheço. E ativo uma terceira potência chamada de sinceridade. Sou eu que quero colocar a mão na massa e construir a obra em mim mesmo. E depois, fidelidade na aplicação dos recursos que me serão confiados, tantos recursos quanto as diretrizes, mas jamais alguém fará por mim o que me cabe fazer. Porque conforme o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da oração, o máximo que Deus permita que seus emissários façam por nós é nos instruir. E na obra Gênesis, no capítulo 11, no item 11, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai aperfeiçoar, que vai construir um novo corpo. Deus fornece apenas os materiais. Assim, eu desejo a cada dia ser mais pacífico diante das minhas próprias ferocidades, ser mais sereno diante das tribulações que a vida me oferta para o meu crescimento, ser mais saudável mediante a obediência das leis de equilíbrio e de harmonia, e mais feliz com o estado de consciência tranquila de ter cumprido os meus deveres, porque o dever é a lei que rege a vida. Ele representa na prática o exercício de todas as virtudes. Como levar adiante? Com maior detalhe. Em tudo eu dou graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Vivo com alegria, alegria de viver plenamente cada instante, como se fosse o último. Ou como Chico dizia, cuide do seu corpo como se ele nunca fosse morrer, e de sua alma como se você fosse desencarnar agora. E esperanças que a cada hora vai estar melhor, porque a esperança, segundo Joana de Ângeles, é a doce presença do amor. E tudo que almejo é servir pelo prazer de ser útil para conseguir tudo isso. E ter duas coisas para ofertar quem buscar ajuda: algo que alivie a dor do outro, que é a vitalidade do Evangelho que existe em mim, e algo que possa nortear o outro à luz dos meus exemplos. Esse algo é o sal da terra, e o outro é a luz do mundo que me tornei. Abraços de luz e paz, e muito amor a todos. E só um segredinho para vocês não contem nem para as crianças lá da escola. Francisco de Assis é o novo governador supremo do planeta Terra, para o mundo de transição para a quinta dimensão, já que Jesus e os demais luminares, segundo a psicografia de Chico, já estão governando 1/4 da galáxia. Agora imagine vocês dentro de Francisco ou dentro de outros seres que compõem a consciência planetária. Se quiser nos seguir em nossas redes sociais ou ver o que tem lá a mais, temos o canal do YouTube, no qual vai ser postado esta palestra e outras. Tem o Instagram, tem o Facebook, no Telegram, no final de cada mês. No último sábado temos um estudo. Nesse mês não teve, porque eu estou em viagem, mas será no próximo sábado, dia 5. Tem o Spotify, tem o podcast da Amazon, da iPhone, e tem o YouTube Music. Tem N possibilidades. E tem os livros se quiserem estudar. Então foram compulsados para a confecção de 2 livros, quase 4.000 livros do plano físico e espiritual, para facilitar a compreensão da nossa origem, natureza e destinação, e para aprendermos a caminhar com as próprias luzes. Paz a todos. Obrigado.
do Atma, o anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.